Bom dia, meu nome é Eduardo. Eu vou falar um pouco mais sobre como surgiu os povos indianos. O início desses povos, na verdade, começou por volta de 3.300 a.C. Eles começaram nas margens do rio Indo. Por que nas margens do rio Indo? Porque o rio, nessa transição dos povos nômades para sedentários, era extremamente importante por causa da agricultura. Então era de suma importância que esses rios estivessem próximo das plantações, para que fosse uma plantação fértil. Após um tempo, que eu vou falar um pouco mais depois, ocorreu a transição do rio Indo para o rio Ganges. Eu vou falar também um pouco mais sobre os fatores que motivaram essa expansão desses povos. O primeiro fator principal é as monções. O que seriam as monções? As monções, elas seriam grandes chuvas sazonais. Então é por tempo. E ela é importância até hoje, porque hoje em dia eles dependem dessas monções como primordialmente. Essas monções, elas eram o principal fator para a agricultura da região. Elas são muito 880, como é grandes chuvas sazonais, elas causam tempos de seca como tempos de agricultura, digamos por assim. Outro fator que foi de extremamente importância foi o favorecimento geográfico. O que seria? Pois esses povos primordiais, eles se expandiram em volta das cordilheiras do Himalaia e do Oceano Índico. E o que isso causa nessa expansão? Causa que eles eram defendidos pela natureza. Então o que acontecia? Eles não eram atacados por outros povos e assim vai. Agora eu vou falar também um pouco mais sobre como que eram essas civilizações primordiais. Os edifícios eram construídos de tijolos cozidos, tinha abastecimento de água e de esgoto também, por incrível que pareça. Essas duas cidades que eu estou citando são Mohenjo-Daro e Harappa, que eram as duas cidades que temos conhecimento mais avançadas daquela região. A maioria dos habitantes vivia na parte do campo e contava com mais ou menos ali 80 mil habitantes. A organização dessa civilização primordial, ela parecia ser bastante igualitária, pois os edifícios eram iguais e também eles não tinham interesse em conquistar territórios, pois a reserva de armas era baixa. Então esses povos, eles não eram muito de conflito. E é isso. Opa, professor, tudo bom? Meu nome é Murilo Andarf Gerber e eu vou estar explicando sobre o sistema de castas e essa cultura desse povo, que era o sistema de castas. Aqui em cima da minha mesa eu vou ter um papel, e não tem nada em cima da minha mesa, que eu gosto de ler os tópicos e explicar mais sobre ele. Deixa eu mostrar mesmo o papel. Esse aqui, é o sistema de castas. E do outro lado tem eu não lembro do que era, mas fala sobre brownie, preço. Não sei, deveria ser alguma apresentação antiga, não sei o que é. Tá. O sistema de castas era uma forma de organizar a sociedade em classes. Então, basicamente, se você era de uma classe, você não podia socializar ou casar com pessoas de outra classe. Aqui do lado vai estar mostrando como era a hierarquia desse povo. Então, como eles seguiam, como era tipo quem tava no topo e quem tava mais embaixo. Vai estar aqui o slide aqui do lado. Basicamente, eu vou estar usando uma analogia também diferente para poder estar explicando melhor e para ter um melhor entendimento sobre o sistema de castas. Então, vamos lá, né? Os brahmanes, eles são filósofos, professores. Então, eles que cuidam da educação daquela época. Então, eles vão ser a cabeça do nosso corpo. Como você pode ver aqui, eles estão no topo. Aí embaixo temos os kshatriyas. Os kshatriyas, basicamente, eles vão ser o braço do nosso corpo,
porque eles eram guerreiros e comandantes de guerra daquela época. Então eles cuidavam da parte de dominação, de território, esse tipo de coisa, da parte de guerra mesmo no geral, eles que cuidavam. Embaixo temos os Vaixas, que eles vão ser o corpo e as pernas, o tronco e as pernas do nosso corpo, porque basicamente eles que fazem a economia andar para frente. Então eles são vendedores, lojas não, né? Comerciantes. Então eles vão ser o corpo porque eles que fazem a coisa andar para frente. Embaixo temos os Shudras. Eles fazem a parte do trabalho pesado. Então eles são tipo o pedreiro daquela época. Então eles que construíam templos, construíam as casas. Então eles são tipo pedreiro daquela época. Então eles vão ser o pé do nosso corpo por fazer o trabalho pesado. Aí temos os Dalits. Os Dalits, basicamente, eles eram excluídos da sociedade por conta do seu trabalho, já que eles trabalhavam com corpos mortos de animais, pessoas, limpavam sujeira da cidade, esse tipo de coisa. E por que eles eram excluídos? Porque naquela época, por causa da religião, isso daí era considerado meio que os impuros. Então as pessoas tinham um certo preconceito com os Dalits. E então a pessoa só ia trabalhar de Dalits se ela não conseguia uma classe melhor, porque era meio ruim ser excluído, né? É ruim ser excluído. E basicamente uma curiosidade é que naquela época tinha uma lei que proibia esse preconceito com os Dalits, mas meio que isso daí foi inútil, já que como tem as leis de hoje em dia do racismo, xenofobia, e mesmo assim a sociedade apresenta racismo e xenofobia, era meio inútil naquela época também essa lei, já que a própria religião e essa coisa de não poder socializar ou casar com uma outra pessoa da outra classe contribuía para esse preconceito daquela época. Então, se você era dos Dalits, você com certeza ia sofrer bastante. Então era isso sobre a cultura, né, que é o sistema de classes. E é isso, espero que tenham gostado. Fala, professor, eu sou o Bedin, do grupo 3, Bruno Bedin. Eu vou apresentar um pouquinho sobre os povos indo-arianos, vou explicar quem ele era, como eles eram, e vou falar sobre o período védico. Primeiramente, vamos começar pelos povos indo-arianos. Esses povos indo-arianos são um subgrupo indo-europeu que vieram primordialmente lá do norte, no centro da Ásia. Esses povos eram nômades, como nosso amigo, né, o Murilo. Então eles não eram sedentários, eles não ficavam fixos no lugar. Eles migraram lá por volta de 1500 a.C. para o Vale do Indo. E o pessoal antigamente falava que os bichos fizeram assim. Eles chegaram lá na migração, começaram a matar todo o povo lá. Chegaram destruindo tudo e ficando com o negócio. Só que daí, hoje em dia, o pessoal afirma que foi uma migração lenta e pacífica. Não teve assim, não pacífica exatamente, né? Mas tipo, o pessoal não saiu matando todo mundo, basicamente, sabe? E esses povos também, eles eram o povo, tá ligado? Comparado aos outros povos da época, aqueles caras eram incrível. Eles eram anormal, tipo, os bichos, vamos dizer aqui, ó, os povos dos outros povos estavam aqui e esse aqui estavam aqui. Os bichos eram incríveis, né? Eles também tinham uma religião lá que eles basicamente acreditavam nos deuses, tipo, a gente tinha que nem o Indra, que é o deus da guerra. Eles foram ver, nossa, os gregos têm os deuses dele, então vamos criar o nosso, só que com outro nome. Aí tem o deus das trevas também, se não me engano, e enfim. E um fato curioso também, eles são indo-arianos. Você pensa, nossa, mas ariano não é pessoal lá de olhinhos branquinhos e cabelo loirinho? Como assim eles são indianos? Então, quando o seu amigo chega ali e fala, eu sou ariano, chega pra ele e fala, então você é um indiano nobre? Ariano vem da língua hindu, né? E basicamente, que seria Aryan, que seria basicamente nobre, é literalmente nobre, a tradução literal é nobre, e o pessoal usava isso pra época. Então assim, lá na Segunda Guerra eles mudaram isso daí pra ser um termo racista, falando, eu sou perfeito e você não. E naquela época ele era só nobre mesmo. Daí agora eu vou falar um pouquinho sobre o período védico.
basicamente ocorreu entre 1500 a.C. até 1000, o período inicial, né, o período védico inicial, 1500 a.C. até 1000 a.C., que basicamente os bichos ainda ele era semi-nômade, pô, eles pegavam lá, faziam um negócio, e daí vazavam, ainda realmente continua sendo assim. Eles eram organizados em tribos, também. Eles tinham também, como é que posso dizer? Eles tinham uma organização melhor, ia ter meio que uma hierarquia. Ainda não era um sistema de castas, era uma hierarquia, tipo, ia ter o líder, ia ter papapá, enfim. Eles também fizeram uns textos lá, se eu não me engano é Rig Veda. E também, védico significa saber, então seria o período sabedoria. E a base deles de economia era na pecuária, né? Eles tinham nesse período no início, né? Eles ainda tinham um pouquinho de agricultura, não era tão desenvolvida, mas existia. E era isso basicamente o período inicial. E eles também tinham alguns rituais simples, enfim. Agora no período védico tardio, né? Ou final, não sei como é que dizem. Basicamente, o que aconteceu? Eles passaram de ser povos nômades e para sedentários. E o que destacava naquele povo ali na parte de ser diferente dos outros? Bem, basicamente, o que os caras tinham? Eles tinham agricultura com ferramentas de ferro, que era um negócio que os outros não tinham, e eles tinham já. Isso daí era um negócio que destacava. Eles também começaram a desenvolver cidades e vilas, né? Também fizeram um sistema de castas, que acho que já foi explicado por alguma outra pessoa do nosso grupo. Eu não consegui ver a apresentação de todo mundo, porque nem todo mundo já mandou. Porém, provavelmente já foi explicado por alguém. Se não for explicado, basicamente você nasce em algum lugar, tipo, vamos falar, você nasceu como maior nível, você vai continuar com ele pra sempre. Ou se você nasceu no pior, você vai continuar ele pra sempre. Tipo um governo de monarquia sem ser monarquia. Religião. Basicamente, eles falam que esse período foi o início do hinduísmo, né? E também do budismo, porque eles começaram a falar, nossa, mas eu acho que Buda é o negócio certo, e Karma, enfim. E foi basicamente isso. Também foi surgido aqueles textos sagrados do hinduísmo, e agora eu não vou recordar o nome, que provavelmente vai ser explicado lá por outra pessoa, na parte de cultura, e seria isso. Valeu, professor. Bom, de boa, professor. Bom, meu nome é Augusto, né? Pô, não deu pra fazer na academia, então eu vou fazer aqui no escritório de casa. Só vou mostrar aqui pra você que não tem nenhuma maneira de eu ficar lendo, né? Bom, então eu vou apoiar aqui e vou explicar pra você. Bom, eu fiquei com a parte econômica e com a parte política. Bom, eu vou começar pela parte econômica. Bom, o líder, ele era o Raja, certo? E para as pessoas escolherem ele, né? Ele tinha que ser o mais corajoso e ele tinha que ter as melhores habilidades militares. Portanto, que ele era de uma linhagem sanguínea, né, certa, né? E, bom, o escolhido, né, o chefe, ele liderava e ele também, né, além de liderar, ele protegia todo mundo, né? E, ele não liderava sozinho. Ele tinha 2 conselhos, né? Que era o Conselho Sábita e era o Conselho do Samit. O que seriam esses 2 conselhos? O Sábita seria os velhos nobres, né? E o outro, o Samit, seria o conselho de todo mundo. Todo mundo ia lá na reunião e debatia junto, né? E também tinha o imposto. O que seria o imposto? Bom, o imposto, ele era voluntário. Se você quer dar, você dava. Se você não quer dar, você não dava. Só que se você der, você vai receber uma proteção em troca. Se você não der, você não vai receber a proteção, né? E o nome do imposto era Bali, né? E, bom, a parte política seria essa. E a parte econômica? Bom, a parte econômica eu vou dividir em 3 partes, que seria a agricultura, o artesanato e as terras. Bom, a agricultura, eles esperavam o rio Indus e Ganges, se não me engano eu falei o nome certo, né? Mas eles esperavam esses rios encher e eles iam lá, pegavam a água e irrigavam suas plantações.
né? E eles foram, portanto, né, que eles foram os pioneiros no algodão, na agricultura do algodão, né? Se for para parar pra pensar que antigamente, eles foram os pioneiros, né, em fazer roupa, assim, essas coisas, né? É uma coisa muito impressionante, né? E, pulando para a próxima parte, seria o artesanato, essas coisas, né? Bom, eles faziam joias, cerâmica, né? Os potes, a roupa, tudo, né? E eles pegavam e eles vendiam. Portanto, né, que eles tinham um selo, né? Que eles pegavam e, no caso, ele foi descoberto que tinha um selo, né? E eles pegavam e exportavam para a Mesopotâmia. Então, eles, além de ser os pioneiros no algodão, eles faziam exportação. Os caras eram brabo demais, né? E o que seria a terceira? A terceira seria as terras. O que seria a parte das terras? Bom, a parte das terras seria nada mais nada menos que as terras seriam do chefe, né? Do Raja. Só que todo mundo ia lá e ajudava na produção, todo mundo ia lá e ajudava a produzir, a plantar, e todo mundo no final, né, também ganhava uma parte daquela produção, do resultado daquela agricultura, né, que eles pegavam, plantavam, né, faziam a agricultura, o processo, e daí todo mundo ganhava um pouco. Bom, esse seria o processo ali das terras, né. Bom, e depois de um tempo, eles mudaram para uma monarquia, que o Raja virou Maharaja. E o conselho, que no caso seria o Samit e o Sabita, virou o conselho real. Bom, muito obrigado pela atenção e essa seria a minha apresentação. Opa pessoal, meu nome é Bruno, né? Bruno Henrique Crow, e eu fiquei com a parte de religião, né? Então, continuando o nosso trabalho, a religião no período védico, no caso, seria dividida eu dividi em 5 temas. No começo a gente tem politeísta naturalista. O que seria? Politeísta é a adoração de mais de um deus, no caso diferente da monoteísta, que ela é, no caso, dividida em um deus só acreditado. Então, a politeísta naturalista seria o quê? Adoração de vários deuses da natureza. No caso, seria vários deuses da natureza que eu separei, eu trouxe 2 exemplos no caso. O primeiro exemplo seria Indra, que seria o deus do trovão e da guerra, e Agni, que seria o deus do fogo. O próximo tópico seria a centralidade do sacrifício, que seria o Ajna. O que seria? Os rituais eles eram vistos como o centro do universo, ou seja, todos os rituais eles eram tipo forma de equilibrar o universo. E eles acreditavam que sem os rituais o mundo poderia acabar, no caso o universo poderia acabar, e então os rituais e as oferendas eles eram vistos como forma de equilibrar todo o universo. Próximo tópico seria a supremacia dos brahmanes, que seria assim, como os rituais naquela época eles eram muito difíceis e complexos, os sacerdotes que eram os brahmanes, né, eram os únicos que conseguiam fazer. Sendo assim, eles eram vistos como a classe mais alta, e assim eles tinham o conhecimento sagrado. O próximo tópico seria justificativa dos castas. No caso, seria o seguinte: a hierarquia social ou as classes sociais, elas foi criada ou foi adquirida por meio do mito que seria de um deus primordial, ou seja, esse deus primordial, o nome dele seria Purusha, e todas as classes sociais devia ser dele, ou seja, do corpo dele surgiu as diferentes classes sociais. O próximo tópico seria Karma e Dharma. Um resumo bem breve sobre os dois e bem objetivo é que o Dharma ele seria os deveres de cada casta, ou seja, os deveres de cada pessoa para realizar certa coisa, e o Karma ele seria a consequência das ações, ou seja, pode ser tanto positiva quanto tanto negativa. Se a pessoa não fez aquela coisa, ou se a pessoa fez aquela coisa ou não fez aquela coisa. Então o Karma seria basicamente isso. Então foi esse minha parte de religião e espero que dê tudo certo. Olá, meu nome é Vinícius, sou aluno da primeira 1 da equipe 3.
E agora eu vou falar sobre a minha parte do trabalho de história, que é o legado. Para começar, eu falar sobre o primeiro tópico, que no caso é que o legado ele foi deixado por povos que influenciaram diretamente a vivência dessa região hoje em dia, e um dos aspectos mais influentes é o sistema de castas escrito por povos antigos. Então, eu vou falar sobre mais um pouquinho agora desses sistemas de castas no segundo tópico, que é uma parte social da Índia ali, que é influenciada diretamente por esses sistemas de castas, onde, tipo, ali tudo depende se você tem uma alta casta ou uma baixa casta, e digamos assim, né, no caso. E você nasce com essa casta, você não pode mudar essa casta, você tem essa e pro resto da tua vida, até você morrer. Então, agora o terceiro tópico, que é a espiritualidade e a saúde global, que no caso é a Yoga e a Ayurveda, que nasceram como uma disciplina espiritual para atingir a iluminação, que no caso é o Dharma. O Dharma, ele se tornou o maior legado de bem-estar ali do mundo. E agora mais uns fatos sobre a Yoga e a Ayurveda, que são até hoje práticas globais que promovem a saúde mental e física, conectando o nosso equilíbrio interno com o meio ambiente. Então, basicamente, seria isso minha apresentação, a minha parte. Espero que tenham gostado. É isso aí. Obrigado. Atenção de todos.